colega reparador, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez vamos pegar um assunto mais leve, ok? Problema ligado a um chicote errado, na verdade uma ligação errada, tá certo? Onde uma pessoa sem conhecimento, para você ver como uma pessoa sem conhecimento, ela trabalha muito mais, ok? Então esse vídeo, esse caso, certo? Nós demos uma ajuda técnica, vamos dizer assim, ao nosso aluno Alberto Barbosa, aqui de Natal, tá certo? Pegou uma Santa Fé V6 2008, né? Um carro já antigo, mas relativamente complexo, certo? Principalmente a parte elétrica. Fica aí com a história que o Alberto vai contar para vocês, depois a gente volta. Fala, professor, bom dia. Olha só que o sensor que eu te falei, a localização dele, ó. Certo? Ó, aqui temos o motor. Aqui temos o câmbio. Ó. Ok? E o outro fica lá embaixo, ó. Olha lá o outro, de pinhão. Aqui, ó. Tá vendo lá? Esse é o que fica lá, é o que tava em curto. E esse daqui é o sensor indutivo que eu te falei, que fica aqui em cima. Aí ele tinha uma ligação aqui, ó. O cara puxou um fio lá pra dentro, que eu ainda vou descobrir pra onde é que esse fio tava indo. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui com essa Santa Fé. Uma Santa Fé 2008 V6. E o cliente chegou pra gente aqui reclamando que o carro não marcava velocidade. Já tinha ido em outra oficina e não tinha sido resolvido o problema dele, certo? E ele trouxe esse carro até nós, pra gente avaliar. A princípio a gente vê que é um carro que foi bastante mexido, a fiação tá bem sofrida mesmo. Mas aí a gente resolveu encarar aqui a empreitada e fazer os testes. Então de cara a gente diagnosticou que o sensor de velocidade do carro, que fica, né, ali na caixa de marcha, olha lá, ele estava desligado. Então o que é que a gente fez? Primeiro passo, a gente foi ligar o sensor de velocidade e fazer o teste, né? Só que quando a gente ligou o sensor de velocidade, que a gente ligou a ignição do carro, então subiu um cheiro de queimado. Então imediatamente a gente desligou. E quando eu retirei o sensor, vimos que ele estava em curto. Ele saiu quebrado, na verdade, certo? É o sensor completo. É este aqui, ó. Então ele só saiu quebrando assim, inclusive deu bastante trabalho para a gente poder removê-lo, certo? Então após substituir o sensor, percebemos que mesmo assim o sensor novo não funcionou. Não funcionou e não marcava lá o velocímetro. Então decidimos investigar a instalação. Primeiramente a gente conferiu as alimentações, positiva e negativa. Tinha alimentações, porém o sensor não emitia o sinal. Então a gente partiu para o diagrama elétrico e descobrimos que o carro tinha outro sensor de velocidade, né, que é esse aqui, que fica na caixa de marcha. Então a gente saiu testando, fazendo os testes necessários, seguindo o chicote, ok? Como a gente não conhecia o carro, tive que sair desmontando para seguir toda a fiação, toda a instalação do carro. Olha só o que a gente teve que desmontar, certo? Seguimos aqui, deixa eu só ir para o outro lado para mostrar aqui para vocês como é que deu trabalho esse carro para a gente conseguir consertar. E seguimos até que chegamos no painel. Quando a gente chegou aqui no painel, a gente verificou que tinha sido mexido aqui, né, na fiação, e esse fio estava cortado e tinha um fio ligado nele, certo? Um fio aqui ligado que não é original do carro. Então a gente resolveu seguir esse fio, e este fio estava ligado aqui. Deixa aqui, tá aqui o fio, e ele estava ligado justamente no sensor de velocidade, não no que estava em curto, né? No outro sensor. Esse carro possui dois sensores de velocidade, um de entrada e um de saída. Então descobrimos que ele estava ligado aqui. O camarada simplesmente ele pegou o sinal do sensor de entrada, certo? De saída, aliás. Ele pegou o sinal, pegou um fio, ligou o fio e puxou para o painel do carro, certo? E ligou aqui no sinal de velocidade de entrada. Que este fio aqui, ele é o sinal
do sensor de velocidade de entrada do sensor que estava em curto. Ou seja, tivemos todo esse trabalho para chegar aqui e descobrir que o cara poderia simplesmente ter substituído o sensor de velocidade do carro. Se ele tivesse só substituído o sensor de velocidade, teria resolvido o problema do cliente, certo? E a gente não teria tido todo esse trabalho. Então a gente corrigiu aqui, ligamos o fio original, ligamos o painel de volta, coloquei o sensor novo no lugar, né? E a gente colocou o sensor e já podemos observar que o sensor funcionou e o painel do carro voltou a marcar normalmente. Então pessoal, aí a dica aí, certo? E esse foi o resumo desta bronquinha aqui, ó. Show! Bom, então, como vocês viram aí, né, bastante trabalho a pessoa que fez aquela instalação fez, né, teve, melhor dizendo, bastante trabalho ele teve para fazer uma ligação direta, achando que aquilo ia resolver o problema. Como eu falei anteriormente, a falta de conhecimento do que faz. Não resolveu o problema, gerou um problema no veículo, né, não resolveu o problema do cliente e poderia ter tido um tremendo prejuízo, como acontece comumente por aí. Tá certo? Então, antes da gente fazer um comentário, abrir o diagrama elétrico, deixa eu te mostrar aqui a nossa Black November. Lembrar para vocês, né, que esse assunto que foi tratado aí no vídeo do Barbosa, ok? Nós trabalhamos no curso IDEA. Então, o curso IDEA é o ideal para quem está iniciando em sistemas eletroeletrônicos ou então aquele profissional que está começando a entrar agora nessa área. Está começando a trabalhar com osciloscópio, com rede de comunicação, com injeção eletrônica, seja injeção eletrônica flex, ou seja, injeção eletrônica diesel. Então, é um curso que abrange tudo isso. Então, deixa eu te mostrar aqui rapidamente o nosso treinamento. Aqui nós temos o conteúdo programático do curso IDEA, nós temos 58 aulas que são compostas, que compõem, melhor dizendo, 3 módulos. Então, nós temos um módulo eletricidade, onde vocês vão ver a eletricidade básica, conceitos de eletricidade, grandezas elétricas, sinal PWM. Você vai ter também uma iniciação, digamos assim, do osciloscópio, uma introdução ao osciloscópio, essa é a palavra certa. Depois nós vamos aqui para os sensores. Então, vocês vão ver os principais sensores utilizados, né, e suas aplicações e os atuadores também. Certo? Nós também temos uma parte voltada para a parte de ignição, porque o objetivo do curso IDEA é fazer com que o aluno ele também fique especialista em interpretação de diagrama elétrico. Então aqui, por exemplo, aqui nós temos o sensor de rotação. Nós temos os principais sensores de rotação, indutivo, Hall, magneto-resistível. Veja que nós já colocamos aqui as simbologias, as suas aplicações. Então nós temos como sensor de ponto morto superior e rotação, né, ou rotação em PMS, o conhecido CKP. Nós temos a aplicação deles como sensor de fase, nós temos a aplicação como sensor de velocidade e assim vai. Então você vai conhecer o componente, como ele funciona e quais são as suas aplicações. Então, por isso que eu falei que esse treinamento, você consegue aplicar ele em diversos sistemas diferentes. E além da parte de multímetro que você vai ver, e, é claro, a interpretação de diagrama elétrico. E nós temos um ambiente de estudo, certo? Essa aula aqui específica é uma aula de potenciômetro, certo? Estamos aqui na aula prática, todos os assuntos têm aulas teóricas e práticas, ok? Então, é um curso bastante robusto. E o valor? Aqui é o nosso site da nossa Black November, onde nós temos com desconto de 50%. E o curso IDEA, ele está pela bagatela de R$ 249, ou seja, apenas, na verdade, né, R$ 249 ou 10 de 29,03. Então, é um curso bastante completo e a um valor, principalmente agora na Black November, bastante acessível. Então, você não pode ficar de fora dessa. E o certificado, como é que você recebe? Todos os nossos cursos nós temos os questionários, que eles servem para quê? Eles não servem para reprovar. Mas se você não atingir o ponto de corte, vendo a sua dificuldade, nós vamos orientar nas perguntas que são respondidas erradas. Então, se houver resposta errada, a gente vai orientar o aluno para que ele possa aprender que o nosso compromisso é com o seu aprendizado. Ok? Então, após você responder os questionários, você recebe o seu certificado. Nós não temos aquele processo de o aluno termina de assistir
o treinamento, aperta um botão e recebe o certificado, porque como é que ele vai saber que ele realmente aprendeu? Então, no nosso treinamento, nós temos compromisso com o seu aprendizado. Okay? Então, não perca essa oportunidade, aproveita a Black November e vem estudar conosco. Bom, pessoal, então aqui na Santa Fé, nós temos aqui o diagrama elétrico, nós temos o sensor de velocidade do eixo de entrada e o sensor de velocidade do eixo de saída. Então, esses dois sensores, eles trabalham para também, né, melhor dizendo, para sistema de gerenciamento do câmbio automático. Ok? Então, o que o cidadão fez lá? Como esse primeiro sensor, nós podemos ver aqui que esse aqui é o sensor do tipo Hall, veja que ele tem alimentação, certo? A alimentação dele é de 12 volts, então a mesma linha aqui, ó, alimenta os dois sensores. Nós temos um aterramento também comum, então alimentação positiva e negativa comum para os dois sensores, mas sinal de retorno, cada um vai enviar o seu, logicamente. Então, um sensor deu problema, o que ele fez? Ele pegou o sinal do outro sensor e puxou um fio direto lá para o painel de instrumentos. Então, ele achava que, puxando um fio direto do sensor para o painel de instrumentos, ele iria fazer o painel funcionar. Ok? Então, veja mais uma vez, né? Uma falta total de conhecimento. É claro que os sensores enviam informação para o módulo e o módulo, né, faz os cálculos necessários e utiliza aquela informação, né, para suas estratégias de funcionamento. Bom, então esse caso já tem um certo tempo, eu estava com esse material guardado aqui, até o Alberto eu acredito que ele vai, né, ficar um pouco admirado, mas aí está, certo? Tudo vem no seu tempo, né? Então, nós utilizamos esse conteúdo do Alberto para mostrar, né, o quanto custa a falta de conhecimento, né? Porque se muitas vezes a pessoa acha caro, né, ela investir no treinamento, investir num curso, né, ou então não tem tempo, né, mas o tempo ela vai gastar nesse tipo de procedimento, ou até mesmo aqueles que procuram trabalhar da forma correta, mas demora mais, né? Ele vai perder mais tempo num determinado diagnóstico. Então não faça como esse cidadão, certo? Não trabalhe, né, com aquele velho jargão, né? Eu desenrolo, né, como a gente utiliza por aqui. Vá fazer o seu trabalho sabendo o que está fazendo, ok? E com o nosso treinamento, o curso Ideia, ele vai te dar essa base que você precisa. E no mais, nós temos também os nossos outros treinamentos durante todo esse mês de novembro, a nossa Black November com 50% de desconto, ok? Então, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostar, compartilha. Não deixa de deixar o seu like, tá certo? Se não for inscrito, inscreva-se no canal, certo? E volte sempre por aqui. Nós estamos sempre buscando postar vídeos relevantes que possam te auxiliar no seu dia a dia da oficina, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.